Olá pessoal, então seguindo essa série de vídeos sobre elementos de máquinas, a gente viu no vídeo anterior, né, diversos modelos de parafusos e nesse a gente vai falar um pouquinho mais então sobre como especificar essas características técnicas na hora de a gente escolher um parafuso para o nosso projeto. Então, o importante, né, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é sobre a cabeça do parafuso, né? Qual é a aplicação para essa característica dele. Então, se a gente pensa, por exemplo, em parafusos que vão necessitar de um aperto com torque elevado, né? A gente vai usar, por exemplo, um parafuso com a cabeça sextavada ou um parafuso Allen. No caso do sextavado, quando eu tenho um espaço grande ao redor, e no caso do Allen, quando eu tenho aí um espaço mais limitado ao redor do lugar onde ele vai ser fixado. Então, essa é a principal diferença de aplicação entre os dois. Aqui a gente tem sobre o corpo do parafuso, que pode ser cilíndrico, normal, né? Pode ser cônico, ou ele pode ser, por exemplo, o parafuso prisioneiro ali, que ele tem um perfil, né, sem cabeça, sem uma cabeça. Aqui a gente fala um pouquinho então sobre o nivelamento, não, o acabamento, o nivelamento, o encaixe da cabeça do parafuso. Então tem situações em que a cabeça é escariada, né, pode ter a cabeça cônica aqui para ela ir dentro de um encaixe que é feito com uma broca comum, né? Para ter um nivelamento aqui em cima da superfície de uma peça. A gente tem parafusos com a cabeça redonda, né, cilíndrica, em que esse parafuso, mesmo que ele fique aqui exposto, né, ele não vai causar um corte, né, um machucado em alguém que possa passar a mão por cima da cabeça desse parafuso. E a gente tem situações, então, como no parafuso prisioneiro, que fica oculto, né, dentro da peça. Então, essas características vão fazer uma diferença na hora de a gente especificar. E a gente tem o parafuso, né, o da rosca soberba, o parafuso atarrachante, que ele vai ser colocado direto, então, na madeira ou numa bucha de nylon e vai fazer a própria fixação. E aqui, então, a gente fala rapidamente sobre as principais características que a gente precisa conhecer na hora de especificar o parafuso. Então, formato da cabeça, que pode ser sextavada, pode ser de fenda, né, o encaixe da ferramenta de fenda, Phillips ou fenda cruzada. Ele pode ter a cabeça de panela, a cabeça, o encaixe da ferramenta para Torx, que é uma ferramenta parecida com a chave Allen, né, mas ela tem aí um estriado em formato de estrela, não um hexágono, como no caso da chave Allen, né. Esse parafuso ele já é mais aplicado em situações que justamente a gente quer evitar que seja feita a retirada, a remoção do parafuso facilmente por qualquer pessoa, geralmente travas de segurança, por exemplo, né? A gente usa esse tipo de parafuso para evitar que qualquer pessoa faça a remoção dele. Então a gente vai especificar o tipo de cabeça, a gente vai especificar o comprimento do parafuso, então o comprimento total ele vai da parte de baixo aqui da cabeça até a ponta do parafuso, e aqui a gente precisa definir qual é o comprimento de rosca útil. Então tem parafusos que a rosca é total, ele vai da parte de baixo aqui da cabeça até a ponta com rosca, e tem parafusos que tem uma parte lisa, né? Então, os parafusos com maior comprimento geralmente tem uma parte dele que é lisa. Então, a gente precisa especificar comprimento total e comprimento de rosca útil. A gente vai definir, né, se é um parafuso métrico, a gente vai definir então o diâmetro externo da rosca. Então, o M6, M8, M10, M12 são os mais comuns, né, que a gente vai encontrar. E aqui um detalhe é sobre o diâmetro. Então, se a gente pegar o diâmetro de um parafuso métrico, a probabilidade há uma grande diferença, né, entre o parafuso polegada. Aqui, quando a gente vai medir um parafuso métrico, um M10, por exemplo, a gente vai perceber que o diâmetro externo de um lado até o outro dele, a gente está medindo aqui nas cristas, né, de um lado até o outro, a gente vai perceber que tem um pouquinho a menos do que 10 milímetros. Né? Então, ele tem uma redução ali no seu diâmetro por causa da folga. Né? Ele precisa ter uma folga entre o parafuso e a rosca fêmea, a rosca que vai lá na porca, por exemplo, porque se fosse 10 exatamente,
ele ia entrar com muito esforço, né? Não ia nem entrar, ele ia acabar forçando na rosca fêmea. Então, isso é um padrão que nos ajuda a definir se o parafuso que a gente tem, né, se ele é métrico ou se ele é polegada. O parafuso métrico, geralmente, ele vai estar um pouquinho abaixo, mas muito próximo do valor nominal dele, né? Então, o M6 ele vai ter um valor muito próximo a 6 milímetros, o M8 muito próximo a 8 milímetros e assim sucessivamente. Isso, na maioria dos casos, não acontece no parafuso padrão polegada. Em algumas situações específicas, alguns parafusos eles vão nos confundir. E aí a gente vai para a segunda característica para definir se ele é métrico ou polegada, que é o passo da rosca. Então, o passo da rosca é a distância que tem entre uma crista e outra crista do filete do parafuso. Então, com o parafuso métrico, a gente está medindo essa distância, de uma crista até a outra crista. Isso a gente usa um verificador de roscas, né? Um pente de roscas que ele tem várias chapinhas, a gente vai encaixar a chapinha certa e na chapinha está escrito ali qual é o valor em milímetros do passo de rosca. Numa rosca padrão polegada, a gente vai encontrar então o valor de fios por polegada. Então, uma polegada tem 25,4 milímetros, fazendo a conversão. Então, a gente vai encontrar um número de fios, a gente conta quantos filetes tem nessa distância de 25,4. Isso vai dar, então, o passo de rosca quando a gente estiver falando de um parafuso em polegada. A classe de resistência do parafuso. E lembrando, né, também tem a questão da chave de boca, por exemplo. Se a gente está na dúvida se um parafuso é métrico ou polegada, a gente pega a chave de boca ou pega a chave Allen e faz o encaixe, né? Toda a ferramenta precisa entrar justa contra a cabeça do parafuso, tanto na chave Allen quanto na chave de boca. Se ela está entrando com folga, significa que aquele parafuso não é métrico. Por exemplo, peguei uma chave de boca 12, fui fazer a utilização em um parafuso que eu achava que é métrico. Ficou com folga, é muito provável que esse parafuso não seja métrico, ele seja um padrão polegada. Então, isso também nos ajuda a definir. Quanto à classe de resistência do parafuso, a gente tem em cima da cabeça do parafuso um valorzinho, talvez não dê para focar bem, mas ele vem escrito em cima da cabeça do parafuso um númerozinho, 5.8 no caso desse que eu tenho aqui. Então aqui ele vai indicar qual é a classe de resistência do parafuso, é o esforço que ele aguenta a tração em newtons por milímetro quadrado. Isso vai ser diferenciado de acordo com cada material com o qual o parafuso foi feito. E aqui, então, a gente tem os acabamentos superficiais. Então, tem o parafuso zincado branco, o galvanizado a fogo, tem o parafuso inox. Né? Então, a gente tem a classe do acabamento superficial que vai dar mais resistência a algumas possibilidades. Né? Se eu tenho um parafuso que ele vai ficar exposto à temperatura, se ele vai ficar exposto ao calor, ao frio, enfim, corrosão por diversos agentes químicos, né? Então a gente tem esses acabamentos superficiais que vão nos dar essa classe de resistência maior. Então a gente precisa entender, resumindo, né, o encaixe da ferramenta, qual é a aplicação que a gente quer, a gente precisa conhecer o diâmetro externo, a gente precisa compreender qual é o comprimento total e o comprimento de rosca útil desse parafuso, e a classe de resistência e o acabamento superficial, essas são as principais características, né? E aí a gente, com o passo de rosca e o diâmetro, a gente consegue definir qual é o parafuso adequado para o nosso projeto. Então, esse vídeo tem como objetivo, né, esclarecer isso. Nos próximos a gente vai continuar dando sequência, então, em alguns outros elementos de máquina. No próximo vamos falar sobre as porcas, né, que são os elementos que vão ser utilizados junto com os parafusos geralmente.